queria dar bom dia a todos, saudar os presentes, os companheiros da mesa, companheiros de luta nos diferentes campos, né? Na educação, na saúde, no campo jurídico, que é fundamental termos parceiros no campo jurídico que defendam a nossa causa, que militem pela nossa causa no campo jurídico. A gente tem encontrado bons parceiros. E eu queria agradecer o convite, retorno a essa casa. Acho que há cerca de um mês estive aqui com os companheiros, fazendo um outro debate que não é muito diferente do debate que fazemos hoje. Fazer um debate sobre a questão da greve dos docentes e da questão da carreira. E se a gente for analisar bem, né, o conjunto de questões que estão colocadas hoje para o serviço público, a questão da desestruturação da carreira, do não reajuste salarial, tem uma relação muito íntima com o processo em curso de privatização dos serviços públicos. As peças se encaixam. Então, retorno nessa casa com muito prazer. Prazer porque venho nessa casa fazer uma reflexão militante, uma reflexão de luta, num momento tão importante para a luta e para a resistência dos servidores públicos federais, né? Talvez o governo, né, tenha se surpreendido porque aprovou muito facilmente no Congresso Nacional a lei que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e se deparou com um conjunto de lutadores no interior das universidades que vem crescendo, né, nesse espaço de luta contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Acho que esse momento da greve é um momento que reforçou e trouxe mais fôlego para essa resistência que no ano passado, quando da edição da medida provisória 520, era uma luta difícil da gente pautar no interior das universidades. Então acho que esse é um momento muito importante e eu queria saudar os companheiros que aqui estão por conta disso. Falar um pouco do lugar que eu falo. Eu sou professora da UF, mas principalmente estou aqui porque sou militante, né? Militante da luta da saúde, militante da luta docente da educação há muitos anos. Não vou lembrar muitos anos, que eu não vou poder dizer como o Bernardo, que eu era muito nova, né? Mas milito há muitos anos, não vou dizer quantos. Inicialmente, eu não vou me estender sobre questões que os companheiros da mesa já apontaram, vou apenas pontuar algumas questões que eu trago hoje para esse debate, que ajudam a gente a entender um pouco o que é essa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Acho que o companheiro que iniciou, que coordena a mesa, já pautou questões que são fundamentais para a gente compreender, né? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, se coloca no contexto do que a gente vem chamando de contra-reforma do Estado brasileiro, né? Contra-reforma do Estado. Por que não reforma, como o Bresser Pereira chamava, né? Por que contra-reforma? Contra-reforma porque não é uma reforma, porque não avança nos direitos, né? Na verdade, é uma reforma que faz com que trabalhadores, com que a classe trabalhadora, com que a população perca direitos. Por isso, contra-reforma e não reforma. E essa contra-reforma, ela se dá num componente muito fundamental, que é o componente econômico, né, que já foi sinalizado aqui, onde o Brasil, né, é uma importante plataforma de valorização do capital, né, com juros que, ainda que baixos, são os juros mais altos, né, estão entre os juros mais altos do mundo. No campo econômico também, como muito bem lembrou o companheiro, né, porque estamos num processo que tem tudo a ver com o que a gente vai debater aqui, né, do que a gente chama de reprimarização da economia, né. O país se coloca num processo de neocolonialismo, reprimarização. O que significa dizer isso, né? Estamos perdendo postos na indústria de trabalho, né? Estamos perdendo postos e estamos devastando o nosso meio ambiente numa perspectiva de produzir cada vez mais e mais esse novo nome do que a gente já conhecia como agroexportação, que são os commodities, né? Mudaram só de nome, né? Mas somos hoje um país que se reprimariza. E por que é importante dizer isso? Por que é importante falar que isso tem relação com o nosso debate da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? Porque também na ciência e tecnologia, e também na ciência e tecnologia da saúde, esse país é um país que quer se subordinar aos interesses internacionais, ao capital internacional na produção da ciência e tecnologia, também na área de saúde. Por isso é fundamental que façamos uma adequação da nossa ciência, da nossa tecnologia. Por isso a contra-reforma universitária, por isso a carreira de ABTT que o governo propõe, por isso a carreira que propõe para as universidades públicas. Tudo isso está no conjunto, no contexto econômico, que é um país que tem se aprimorado em
se inserir de forma subordinada na economia internacional. E essa forma subordinada, ela tem tudo a ver com o debate sobre a privatização dos serviços de ensino, de ciência, de tecnologia e de saúde. E isso não é uma novidade do governo Lula. A única novidade que o governo Lula traz é que, por ser um governo que tem a sua origem, né, nos movimentos sociais e na luta dos trabalhadores, conhece muito bem os trabalhadores, né, e ajuda, né, através das formas que vem impondo aos servidores públicos, a desmontar a resistência desses trabalhadores, né. Essa é a única novidade e inovação do governo Lula. No mais, o governo Lula não inova em relação a Bresser Pereira e Fernando Henrique. Por quê? Porque essa contra-reforma do Estado, na sua dimensão administrativa, na época de Bresser Pereira, bateu o martelo para vender o setor produtivo, como o companheiro falou, né? E criou uma outra forma de privatizar serviços sociais, que era chamada publicização. Não é um eufemismo. Publicização, não sei porquê. Bresser Pereira usava isso. A privatização de Bresser Pereira, chamada publicização, tinha uma perspectiva de que o Estado brasileiro não é mais patrimonialista, não tem mais nenhum problema de patrimonialismo, por isso não precisa de um Estado burocrático como a gente desenhou desde a década de 30. Não precisa estabilidade do setor público, não precisa licitação, não precisa controle público, por isso pode ser um Estado gerencial. O que é um Estado gerencial? É um Estado que gerencia contratos com o setor privado que presta esses serviços. Na época de Bresser Pereira, organizações sociais. Então, esse Estado que se reconfigura no governo Bresser, ele entra num processo, né, de aprofundamento na gestão, na primeira gestão já de Luiz Inácio Lula da Silva e na segunda gestão, com pequenas diferenças que a gente vai poder conversar um pouco sobre elas. Mas, de qualquer forma, essas pequenas diferenças têm muito pouco de profundo em termos de diferenças. O que tem de comum as organizações sociais, né, que privatizaram, infelizmente, no Brasil inteiro, eu lamento informar isso a vocês. O SUS já é quase que totalmente privatizado, né? E nossos companheiros aqui de luta da Frente Nacional, a gente tem essa terrível constatação. As OSs estão em todos os estados e municípios quase do país inteiro, né? Então, ou seja, a privatização, ela já é uma realidade, infelizmente. E essa privatização se complementa com algumas figuras, né, que são criadas no governo Lula, que é a Fundação Estatal de Direito Privado, em 2007, através de projeto de lei, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e outras figuras parecidas. A Fiocruz, recentemente, aprovou também a sua transformação numa figura jurídica estatal de direito privado, que tem um outro nome, né? Qual é a essência em comum? A essência em comum trabalha com 4 elementos centrais, que são os elementos que Bresser Pereira usou para defender as organizações sociais que o governo atual usa. Primeiro, a necessidade da flexibilização dos direitos dos trabalhadores e das relações de trabalho no setor público. Então, as organizações sociais trabalhavam, e Bresser Pereira trabalhava, com uma ideia de transformação do regime jurídico dos funcionários públicos em não mais RJU estatutários, mas agora em trabalhadores contratados pela CLT. No período Bresser Pereira, os lutadores sociais que então faziam a luta junto, né, outros partidos e o Partido dos Trabalhadores, resistiram bravamente, conseguiram derrubar a Lei de Emprego Público, que transformava todos os trabalhadores do serviço público em trabalhadores seletistas. E Bresser Pereira inovou quando apresentou a reforma do Estado através de organizações sociais onde os trabalhadores seriam seletistas. Essa transformação dos trabalhadores seletistas trabalha com fundamentos que têm a ver com o processo de privatização do Estado. Eu vou trazer alguns. O seletista não tem aposentadoria integral, né? Isso é uma das razões pelas quais o governo defendia, Fernando Henrique Lula defende a transformação. Os seletistas não têm estabilidade, né? E a diferença da estabilidade é o fato de que, à mercê da não lucratividade ou da lucratividade das organizações sociais, é possível diminuir ou aumentar a força de trabalho, ou diminuir ou aumentar, ou, na verdade, quase sempre diminuir direitos dos trabalhadores, por isso a importância. E também os seletistas não têm uma carreira única para o conjunto dos trabalhadores.
né? Serão trabalhadores que terão carreira por OS, por Fundação Estatal de Direito Privado e agora pela EBSER. Isso coloca uma inovação, né, importante que Bresser defendia, que o Banco Mundial defende através dos seus formuladores na área de recursos humanos e que o governo Lula também defende. A ideia é de que eu tenho uma multiplicidade de carreiras. Essa multiplicidade de carreiras que são colocadas com um componente fundamental de flexibilização em termos de salário, um componente de salário muito pequeno com gratificações produtivistas, né, que a gente já tem no serviço público, e esse conjunto de questões são questões em comum nas organizações sociais, nas fundações estatais de direito privado e na EBSER. Mas a EBSER traz uma inovação importantíssima. Importantíssima porque hoje, companheiros da FASUPRA podem me corrigir, mas se eu não me engano, cerca de 46 mil trabalhadores, é isso, né? 46 mil trabalhadores do regime jurídico único, entre 40 e 50 mil, são trabalhadores lotados nos hospitais universitários, ou seja, aprovada a EBSER nos hospitais universitários, nós teremos um conjunto aí grande de trabalhadores que vão ser geridos por uma empresa de direito privado e vão ser submetidos a uma nova forma de gestão. Eu cito isso porque em Sergipe isso já aconteceu. Os trabalhadores do Estado de Sergipe foram cedidos para a Fundação Estatal de Direito Privado, que lá foi aprovada, e 3 anos depois se aprovou uma lei que transformou esses trabalhadores e essa carreira em uma carreira em extinção. Então, o ataque que hoje está em curso para o conjunto, né, dos trabalhadores técnico-administrativos dos hospitais universitários não é menor. Hoje é a exceção. Futuramente é o quê? Uma carreira em extinção, porque não teremos mais contratação pelo regime jurídico único. E teremos uma fragilização óbvia, né, da luta dos trabalhadores, porque teremos várias figuras jurídicas e várias carreiras dentro do mesmo espaço de trabalho. A segunda questão que eu vou acelerar é o tipo de propriedade. Essa tem sido uma argumentação central para o governo Lula e o governo Dilma dizerem que não é uma privatização, porque é uma figura estatal de direito privado e não mais uma OS, que é uma figura privada, jurídica privada de direito privado. Então, no nosso caso, a gente tem defendido, junto com outros companheiros, que trata-se de uma privatização não clássica, né? Eu não bato martelo para vender o hospital universitário, né, nem o conjunto dos hospitais como eu vendi, né, os bancos, a Vale e outras empresas estatais. Mas eu faço uma privatização que nós da universidade conhecemos muito bem, através das ilegais, né, fundações ditas de apoio, fundações privadas ditas de apoio. Na nossa avaliação, a EBSER vem legalizar as ilegalidades, infelizmente, né, que são cometidas e estão todas na justiça das fundações privadas ditas de apoio. Esse tipo de propriedade, ainda que estatal, é de direito privado. E por ser de direito privado, permite um conjunto de operações no campo mercantil e no campo financeiro. Então a gente trabalha com a ideia de uma privatização não clássica. Eu não preciso vender o hospital, mas ao gerir o hospital por uma empresa de direito privado, eu possibilito sim, porque isso está em todos os artigos da lei da EBSER, vender serviços de educação, vender serviços de pesquisa e vender serviços outros que aconteçam dentro do hospital. Isso é fundamental entender, porque isso traz para a gente uma questão central no embate. Se não é de direito privado como esse, privado de direito privado, é estatal de direito privado. E por isso possibilitará um percurso mercantil e financeiro desses recursos. E possibilitará, através da lei também, a instituição do FUNPRESP, né, de um fundo de previdência, né, que a gente já sabe, já tem acúmulo sobre isso, um fundo de previdência dentro da EBSER para os seus trabalhadores. Esse tipo de propriedade, temos discutido, é fundamental que tenhamos um enfrentamento direto. Por quê? Vai consolidar o que já acontece de forma ilegal. Eu sou de uma universidade, cujo hospital universitário vendeu leitos para uma faculdade privada de Niterói,
que não queria, né, ter que construir o seu hospital universitário, não queria ter que gastar com isso, porque aí a sua relação de lucro nos seus cursos da área de saúde seria muito inferior, e preferiu comprar leitos no hospital universitário, ilegalmente, por óbvio, através da Fundação Dita de Apoio. Isso incidiu diretamente na qualidade dos serviços prestados aos usuários, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão, se trocou o horário de rotina da enfermagem, né? Horários de rotina da enfermagem foram trocados para atender o horário dos cursos de enfermagem do setor privado que lá estavam. Alunos da Universidade Federal do Fluminense disputaram, é horrível esse termo, né? Mas passaram a disputar os leitos para terem suas atividades de ensino e de pesquisa dentro do hospital universitário. Alguém tem dúvida que uma empresa brasileira de serviços hospitalares, cujo objetivo, de direito privado, cujo objetivo é apoiar, entre aspas, né, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, não terá o menor constrangimento em fazer o que a Fundação de Apoio faz hoje? E agora legalmente? Vender serviços de pós-graduação, vender serviços de ensino e vender toda forma de serviço? Isso é uma questão fundamental. Uma outra questão que a gente tem que entender também, que é uma pequena diferença entre a dupla porta que existe hoje e a dupla porta que existirá na empresa brasileira, mas que é uma dupla porta, é o fato de que essa empresa vai poder receber dos planos de saúde o ressarcimento de acordo com uma lei de 98. O plano de saúde, já em 98 se criou. Todo mundo sabe aqui que os usuários do plano de saúde, em geral, quando chegam no patamar de alta complexidade tecnológica, o seu plano não cobre e deixa essa parte cara para o SUS fazer. Em 98, a militância na área de saúde defendeu uma proposta de que, ao serem atendidos no SUS, teriam um ressarcimento do plano de saúde. Então, desobrigou o plano de saúde de ter o seu compromisso com o setor mais complexo e delegou, em geral, os hospitais universitários, que são os hospitais que concentram essas atividades, recebeu o ressarcimento. Só que esse ressarcimento não era direto pela lei, né? Isso é um recolhimento para o SUS e o SUS utiliza esse dinheiro. A empresa brasileira vai possibilitar que esse ressarcimento seja feito direto, ou seja, ao entrar um usuário SUS, que também tem plano de saúde na porta do hospital, ele vai ser identificado como usuário SUS, mas que também tem o plano e vai ter um registro do número do seu plano. E ele vai representar para a empresa brasileira de serviços hospitalares duas captações de recurso: recurso público SUS e recurso privado plano de saúde. O que vai gerar isso? Uma dupla porta, informal, mas formal. Por óbvio que quando os recursos forem escassos, porque não há a menor previsão do âmbito do MEC de aumentar esses recursos, nem do SUS, obviamente, para manter o seu patamar de lucratividade, obviamente, os recursos do plano de saúde vão ser considerados, sim. E os usuários vão ser dois tipos de usuário: usuário SUS e usuário SUS que tem plano de saúde. Vai acontecer a mesma coisa que acontece na porta de entrada na dupla porta. Os usuários entram e lá dentro chegam muito mais rapidamente ao conjunto de tecnologias e de assistência do que os usuários simplesmente SUS. Então isso é bom que a gente esclareça que, ainda que esteja escrito 100% SUS, é um 100% SUS que traz implícito um sistema quase de copagamento, né? Porque eu vou ser ressarcido pelo plano de saúde, eu vou criar duas categorias de usuários do hospital universitário. E por fim, mas não menos importante, e para eu acelerar, porque eu demoro, né, e já estou no final, que as pessoas estão me cobrando tempo, tem uma questão que é central para a gente no Sistema Único de Saúde, né? A questão central no Sistema Único de Saúde é: defendemos na Constituição de 88, conseguimos implementar, e aqui na nossa mesa a gente tem a expressão disso, que a gente tenha controle social do Sistema Único de Saúde. O controle social do SUS, para quem não milita no SUS, prevê que municípios, estados e o governo federal tenham um órgão de controle que ele é 50% de representação de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. Nessa perspectiva, é um espaço onde os usuários do SUS e trabalhadores podem pautar a política de saúde, fiscalizar a política de saúde. Infelizmente, Bresser Pereira dizia, como o governo Lula diz e como o governo Dilma diz, que o nosso Estado não precisa mais desses tipos de controle, nem dos controles internos e externos do Tribunal de Contas, etc. e tal, porque é um Estado que não é mais patrimonialista e que não se apropria de
forma privada do dinheiro público. Eu não sei aonde eles descobriram esse Estado, não é no Brasil, com certeza. Né? Patrimonialista tem corrupção, tem todas as formas de apropriação privada. Então, nessa perspectiva, também o governo Dilma e o governo Lula, na Fundação Estatal de Direito Privado e agora na EBSER, abrem mão do controle social e abrem mão das formas de controle, instituem uma ação entre amigos. Por que eu digo uma ação entre amigos? Porque o Conselho de Administração vai ser MEC, Ministério da Saúde e universidades, que vão ser controlados pelo Conselho Fiscal, que tem a composição MEC, Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento. Ou seja, todos os conselhos e os órgãos de controle, né, os órgãos administrativos, vão ser, na verdade, uma grande ação entre amigos. Né? O contrato de gestão vai ser feito entre os mesmos e vai ser controlado, né, por um Conselho Fiscal que tem representantes dos mesmos. Né? O máximo que a gente conseguiu lá foi um assento para representação dos trabalhadores no Conselho, né? E mais um assento para representação dos trabalhadores, desproporcional ao número, né, de representações do governo nas 3 instâncias. Uma grande ação entre amigos. Por fim, eu acho que tem uma questão aqui que é fundamental, que essa universidade e que a população e o conjunto da classe se apropriem. Temos 2 questões centrais. Está em risco, sim, a autonomia universitária. A empresa brasileira de serviços hospitalares permite a mercantilização, expressamente nos seus artigos, dos serviços de ensino, pesquisa e extensão. E tira, obviamente, porque faz contratos de gestão que são submetidos entre hospital e empresa brasileira que é vinculada ao MEC, retira um conjunto de questões do âmbito da decisão da universidade, sim. Tanto é que retiraram do projeto de lei que precisa ser aprovada no Conselho Universitário. A gente briga porque é uma briga política, mas legalmente ela tem sido encaminhada nos conselhos deliberativos dos hospitais universitários e não nos conselhos universitários. Precisamos ficar atentos e resistir a essas formas e resistir a essa contratualização, já que a empresa foi criada. Por fim, a última questão. O que isso impacta no conjunto de ações aos usuários do SUS? A gente não pode fazer um debate só no interior da universidade. Isso impacta, obviamente, negativamente. Primeiro, o que a gente já falou, teremos usuários só SUS e usuários SUS planos de saúde, que, obviamente, na lista, né, na fila, acabarão por ter uma abordagem preferencial, porque entrarão mais recursos. Teremos, sim, uma subordinação do que se produz em termos de ensino, pesquisa e extensão aos interesses mercantis e não aos interesses sociais que temos que debater. Ou seja, todos os remédios que as empresas não gostam de produzir, que não financiam pesquisa, não vão fazer contrato com a empresa para financiar o que é socialmente importante, mas sim o que é de forma mercantil importante. Quais são as mercadorias importantes? Vamos passar a subordinar cada vez mais e mais, como as fundações ditas de apoio já fazem, privadas, aos interesses mercantis externos à universidade. Isso impacta negativamente, sim, na atenção à saúde do usuário, impacta negativamente, sim, na formação dos trabalhadores de saúde que se dá no interior disso. Ou seja, não vamos mais ter um hospital que, em conjunto com os departamentos da universidade, decide os rumos do ensino, da pesquisa, da extensão e da assistência com a universidade, com estudantes e trabalhadores. Mas vincular a uma empresa que vai ter um contrato de gestão que vai apoiar por lógicas distintas e heteronômicas da universidade. Desculpa estourar o tempo e no debate a gente aprofunda mais. Muito obrigado.